Obrigada, Ana Fábia. Amém, irmãos? Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito honrada de estar aqui nesse momento, nesse dia com você. Nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus a respeito dessa matéria chamada as manifestações do Espírito Santo, que é uma matéria bastante importante, faz, na verdade, parte do cotidiano da nossa vida como cristão. Muitas pessoas pensam, para falar sobre as manifestações do Espírito, para falar sobre os dons do Espírito, isso é coisa só para pastor, para quem prega, para ministro. Mas nós vamos perceber nessa noite que essas manifestações do Espírito Santo estão disponíveis para todo aquele que crê, amém? Se você é crente, você já está, não é, na verdade, qualificado, não é, por Deus para operar nas coisas do Espírito Santo, amém? Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, no capítulo 13, por favor. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 13. Eu amo falar a respeito desse assunto, queridos, porque a fé vem pelo ouvir, não é verdade? E o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos atentamos para as coisas do Espírito Santo, para as suas manifestações, mais o Espírito Santo tem liberdade de se mover dentro de nós, através de nós e também em nosso meio, amém? Você está lá em 2 Coríntios 13, versículo 13? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, amém. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Amém, glória a Deus. Então veja, a Bíblia fala não só da graça de Deus nos acompanhando, não só do amor de Deus nos enchendo, mas a Bíblia também fala da comunhão do Espírito Santo, amém? E é impossível, queridos, nós falarmos a respeito das manifestações do Espírito, falarmos a respeito, não é, dos dons do Espírito Santo, sem falar da pessoa do Espírito Santo, amém? Essa palavra aqui escrita, né, como comunhão para o português, no original do hebraico é uma palavra no original do grego, perdão, é uma palavra que se chama koinonia, amém? Koinonia, diga comigo, koinonia. Ok, significa comunhão, sabe? Mas não é só aquela comunhão que você tem com o irmão, né? Que todo dia de culto você se reúne e encontra com ele. Não é aquela comunhão de domingo no culto que você vem para uma comunhão. Amém? Esta koinonia do Espírito Santo vai muito além disso. Na verdade, a definição para essa palavra koinonia, não é? Em grego, significa intimidade, significa companheirismo, também significa responsabilidade, amém? É a condição ou hábito de compartilhar as mesmas ideias, valores e sentimentos, amém, queridos? Deus, Ele, enviou Jesus, sabemos que Ele morreu na cruz, sabemos que Jesus, antes de partir, Ele disse, olha, quando eu for, o Pai, né, vai enviar um Consolador, um que é igualzinho a mim, e Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele vai te ensinar todas as coisas, Ele vai te anunciar o que há de vir, aquilo que Ele ouve do Pai, é aquilo que Ele vai te transmitir. E sabe, queridos, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de nós estarmos nesta comunhão do Espírito Santo, é muito mais só do que você sentir arrepios na hora de um culto, na hora de um louvor abençoado. Essa comunhão denota intimidade. Você está aqui nessa noite? Amém? Diga comigo, intimidade.
Amém? Deus deseja que nós desenvolvamos intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Se vamos entender a respeito das manifestações do Espírito, se vamos entender a respeito dos dons do Espírito, como é que ele opera, não é? O que é que ele faz, o que é que ele não faz, nós precisamos entender a respeito dessa intimidade do Espírito Santo. Sabe, todo crente aqui é chamado para desenvolver essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele não é só uma força abstrata, ele não é só um poder de Deus por aí pairando sobre a terra. Não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, amém? E aprove a Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde o véu foi rasgado, aleluia, de alto a baixo, e agora nós podemos ter o que a Bíblia diz aqui, koinonia, intimidade com a pessoa do Espírito Santo, amém? Porque é pelo Espírito que as coisas de Deus nos são reveladas, amém? Então, a Bíblia fala dessa koinonia, que representa intimidade, companheirismo, e olha a outra palavra, responsabilidade, amém? Nós não estamos aqui citando apenas algo que Deus faz por nós e que nós recebemos, mas nesta koinonia, nesta intimidade, neste companheirismo com a pessoa do Espírito Santo, existe responsabilidade da minha parte e da sua para com esta comunhão com Ele. Aleluia. Obrigado pelo seu entusiasmo. Amém. Ou seja, amados, Deus quer e está nos chamando para um nível maior nele, amém? Através da comunhão, da koinonia com o Espírito Santo, onde nós vamos entender que existe uma responsabilidade que me é dada. Eu devo, não é, zelar por esta comunhão, eu devo zelar por esta koinonia. A coisa mais próxima que a gente pode aqui, né, dar de exemplo para você é o casamento entre o homem e a mulher, amém? Quando vocês se casam, não é? Tem que haver ali parceria, companheirismo, intimidade, são coisas que você vai compartilhar por causa do casamento, não é assim? Agora, quantos sabem que dentro do casamento, o homem tem as suas responsabilidades, a mulher tem as suas responsabilidades, e os dois trabalham juntos um com o outro, fazendo o outro feliz? Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo, existe responsabilidade que pertence a nós, existe responsabilidades que é do Espírito, mas eu quero te dizer, as responsabilidades do Espírito Santo, ele cumpre bem, amém? É da nossa parte. É nosso dever, não é, estudarmos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Sabe, a Bíblia fala muito a respeito do Espírito Santo. Jesus, antes de partir desta terra, falou muito a respeito desta terceira pessoa da Trindade. E sabe, queridos, nós não podemos entender ou achar que o Espírito Santo é só um mover de Deus depois do louvor no domingo à noite. Mas ele é uma pessoa que habita dentro de você, aleluia, que está com você em todo tempo, que é mais próximo de você do que o seu próprio marido, do que a sua própria esposa, é mais próximo de você do que aquele melhor amigo, ou melhor amigo, ou até mesmo do seu pai e da sua mãe. Ele está aí e ele quer desenvolver koinonia com você. Amém. Ele quer te guiar em todas as coisas, guiar em toda a verdade, te ensinar todas as coisas. Amém. A palavra koinonia também significa, né, como eu já mencionei, a condição ou hábito de compartilhar as mesmas ideias, valores e sentimentos. Ou seja, quando eu desenvolvo koinonia com o Espírito Santo, eu vou desenvolver, vai haver um compartilhar dele para mim e de mim para ele das mesmas ideias, dos mesmos valores, amém, queridos, dos mesmos sentimentos. Ou seja, se é algo valoroso para Deus, é isso que eu valorizo.
Amém? Se é algo que é princípio, tem princípios para Deus, são também os meus princípios. Amém? Aquilo que Deus sente, eu também sinto. Por quê? Porque nesta koinonia, não é? Nesta aproximação, nessa intimidade, você começa a pensar como Deus pensa. Você começa a ver como Deus pensa. E você começa a falar como Deus fala. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, aí no capítulo 1. 2 Coríntios, por favor, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 21, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que quem nos confirma é Deus. Essa palavra confirmar aqui significa estabilizar, estabelecer. E ele diz: olha, quem faz isso com vocês em Cristo e quem te ungiu foi Deus. E como é que ele te ungiu? Ele vai dizer: ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, queridos? Nós temos o penhor do Espírito. Agora, deixa eu te dizer, o que essa palavra penhor aqui significa? No original do grego é uma palavra que se chama arrabon. Arrabon significa um depósito calção, uma garantia de uma herança. E o Espírito Santo, nesse caso, faz parte desta garantia. Amém? Arrabon, o penhor do Espírito que Deus nos deu, é uma espécie de depósito calção. É como, por exemplo, você que está procurando uma casa, você acha a casa dos seus sonhos, não é? A casa está no mercado, muitas pessoas querem comprá-la, e você, para mostrar ao proprietário da casa que você está interessado naquela casa, você dá um depósito para ele. Antecipado, dizendo: ei, eu tenho interesse na compra desta casa, você dê preferência a mim, porque eu estou te pagando com antecedência. Essa palavra arrabon, no original do grego, queridos, que ele nos deu o penhor do Espírito, ele nos deu o arrabon do Espírito, significa que Deus está tão sério em morar dentro de você, que ele deu um depósito calção. Qual foi o depósito calção? O Espírito Santo já vindo morar dentro de você. Oh, aleluia! Deus está muito sério em morar, em viver dentro de você, em fazer você a habitação dele, amém? Tão sério que ele com antecedência pagou um preço chamado depósito calção e te antecipou o Espírito Santo. Oh, aleluia. Você está aqui nessa noite? Amém. O Espírito Santo, queridos, é a garantia de que Deus está muito sério com o teu destino, muito sério com a tua eternidade, muito sério com o teu chamado, aleluia. E Ele te dá o Espírito Santo para dizer: ei, por minha parte, o que eu falei a seu respeito vai acontecer. Por minha parte, aquilo que eu te disse já está feito, porque você já tem total habilidade do Espírito Santo para cumprir tudo aquilo que eu te chamei para fazer. Oh, aleluia, amém. Ele disse: foi Deus quem nos ungiu. Queridos, nós somos ungidos da parte de Deus. Não foi homem quem te chamou, não foi homem quem te ungiu. Se o homem pudesse te ungir, se ele pudesse te chamar, talvez no dia seguinte ele até teria, sabe, remorsos ou mudar de ideia. Mas eu quero te dizer, quem te ungiu foi Deus. E uma vez que Deus unge, Ele não tira. Uma vez que Deus unge, Ele não volta atrás. Deus, Ele tem firmeza de vontade. Quando Ele ungiu você pelo Espírito Santo, Ele não vai retirar isso, Ele só vai aumentar isso. Amém? Aleluia. Ele disse: quem te estabeleceu convosco em Cristo foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Foi Ele, a ideia foi dele, de te dar o penhor do Espírito, de te selar.
Meu Deus do céu, você tem noção de que quando você anda pelas ruas aqui do distrito, desse bairro, quando você anda pelas ruas de Campina Grande, o diabo sabe que você tem um selo. Quando você chega em um ambiente, o diabo sabe que você é selado por Deus. Aleluia, você carrega o selo do Espírito Santo. E é por isso que ele teme você, é por isso que ele odeia você, e é por isso que quando você chega em um lugar, luz chega. Quando você chega em um lugar, paz chega. Quando você chega em um lugar, justiça chega. Por quê? Porque você está selado pelo Espírito. Oh, aleluia, não é um selo natural, não é uma marca física, amém, queridos? Paulo fala da incircuncisão de coração, que quando você aceita Jesus, o seu coração agora é circuncidado, não mais numa pele natural, numa pele humana, mas o seu coração foi aberto para Deus, aleluia, e Ele vem e te sela com o Espírito Santo. Aleluia, se você soubesse como o diabo vê você, ele não vê João, ele não vê Maria, ele não vê Isaías, Ana Fábia, ele vê Jesus, ele vê o Espírito Santo operando dentro de você. Aleluia, e ele teme esse poder, e é por isso, queridos, que no Rema nós temos uma aula inteira dedicada às manifestações do Espírito Santo, para inspirar você a não só se mover nessas manifestações, aprender quais são elas, mas também desenvolver intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia, Jesus disse, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Jesus em outro momento ele diz, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Queridos, coinonia com o Espírito Santo vai nos desenvolver uma comunhão de tal forma que a gente só vai falar o que ouve Deus falar. A gente só vai fazer aquilo que vê Ele fazer. Mas para nós operarmos dessa forma, nós precisamos reconhecer essa coinonia e saber, Ele nos ungiu, Ele nos selou, Ele nos deu um depósito calção, e é uma garantia que eu tenho de que eu estou para sempre selado com o Senhor. Aleluia, nada e ninguém pode te separar deste amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5 agora. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Versículo 17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo. Tem alguém que está em Cristo aqui? Oh, glória a Deus, aleluia. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Essa palavra aqui, olha, se alguém está em Cristo, esse verbo está no original do grego significa enxertado. Então ele disse, se alguém está enxertado em Cristo, não importa o passado dessa pessoa, ela agora, porque foi enxertada em Cristo, se tornou um com Ele. Aleluia, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu não sei se você entende alguma coisa sobre enxerto, mas a princípio um enxerto existe um corte, a princípio no enxerto existe uma carne, não é algo, um corpo estranho que não pertence àquele lugar, mas foi enxertado naquele lugar. A princípio vai haver hematomas, vai doer um pouco, mas com o passar do tempo, ninguém vai poder dizer que aquilo que está enxertado não faz parte mais daquele lugar, porque agora faz parte. Da mesma forma somos nós, queridos, éramos inimigos de Deus, e estávamos distantes da aliança com o Senhor, mas nós fomos enxertados em Cristo, aleluia. E o que é que isso significa? É que mesmo sendo um corpo estranho, nós agora, porque estamos nele, nós somos um com Ele. Coisas velhas já passaram, ele diz, tudo se fez novo. E ele diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você está vendo que nós temos um ministério chamado reconciliação. Ou seja, Deus em nós reconciliando o mundo para com Ele.
Amém? Nós temos, queridos, um dever, nós temos, sabe, uma missão nesta terra. Você não foi selado pelo Espírito Santo só para dizer que é selado. Você não foi salvo, limpo, liberto, redimido, só para andar por aí dentro da igreja e dizer, olha quão lindo eu sou, quão liberto eu sou. Ei, nós estamos aqui por um motivo, para reconciliar o mundo com Deus. E nada deste ministério da reconciliação é feito sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha nos corações. Até mesmo nessa noite, é Ele que está aí. Enquanto eu falo, enquanto eu leio um versículo, o Espírito Santo bombardeia o seu coração. O Espírito Santo começa a te persuadir pelas verdades da palavra de Deus. E pode ser que eu não esteja, sabe, falando exatamente aquilo que você está ouvindo, porque enquanto eu prego a palavra, o Espírito Santo começa a ajustar áreas na tua vida que eu mesmo não sei do que se trata. Amém? Algumas vezes pessoas chegam para Sheila, aquele dia que você pregou isso, eu preguei isso. Não, mas você falou assim, eu falei isso. E aí eu volto para a filmagem, volto para ouvir e falo, meu Deus, não falei nada disso. Mas a pessoa, enquanto ela está debaixo da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a mover em áreas, em ajustes necessários na vida de cada um, da forma como Ele quer. Amém? E o importante é o quê? É que você saia edificado. O importante é que Deus traz ajustes para você nas áreas que Ele precisa. E sabe, queridos, esse ministério da reconciliação foi nos dado para que a gente faça não na força do nosso braço, não no nosso intelecto, mas pelo poder do Espírito Santo. Você pode, sabe, ser um ministro da reconciliação através do poder do Espírito Santo. Amém? Se você, sabe, testemunha de Jesus, mas faz de uma forma sem a consciência da presença do Espírito Santo, você só está falando alguma coisa. Mas quando você entende, o Espírito Santo me foi dado, aleluia, eu tenho o penhor do Espírito, eu tenho o selo do Espírito, Ele habita em mim. Então, queridos, eu tenho consciência desse poder que sai da minha vida e das palavras quando são faladas, não são palavras soltas ou vazias, mas carregadas do poder de Deus. Aleluia! Volta para o capítulo 3 para mim aí, de 2 Coríntios. Ô glória! 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 3 diz assim, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo. Lembra lá em 2 Coríntios 5, a gente leu que nós recebemos o selo, somos selados. E aqui a Bíblia diz que nós somos uma carta. Querido, você foi escrita por Deus, você é uma carta escrita por Deus. E essa carta tem selo, essa carta tem origem, essa carta tem endereço de chegada. Você não vai se extraviar pelo mundo, porque você foi selada, não de qualquer forma, você é selado pelo Espírito Santo. Quantos sabem que uma carta selada alcança o seu destino? Chega no lugar onde ela deve chegar. Ninguém aqui, quando recebe o Espírito Santo, queridos, quando você nasce de novo, é uma carta extraviada. Pode ser que você era um extravio antes, mas agora por causa do Espírito Santo na sua vida, Ele endireita você, aleluia. Ele escreve novas páginas a seu respeito e a respeito da sua história, amém. Ele sela você e Ele coloca você, sabe, no caminho para um destino. Oh glória a Deus, você está aqui nessa noite. Você não está aqui, querido, perdido e sabe, calculando, indo de um lado para o outro. Nós temos um destino em Deus, nós temos um chamado em Deus, nós temos lugar de saída, nós temos lugar de chegada. E pelo Espírito nós chegaremos no lugar onde Deus nos mandou. Pelo Espírito nós cumpriremos o nosso chamado. Pelo Espírito nós faremos o propósito e a vontade de Deus sobre esta terra. Amém? Aleluia!
Ele diz: vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Está vendo? As páginas da sua vida, querido, não são mais escritas por mãos humanas. Não é você escrevendo a sua história. É o próprio Espírito de Deus, que pegou você do lamaçal do pecado, que te limpou, que te purificou, que te lavou, que te redimiu. E agora Ele começa a escrever uma nova história na sua vida. Aleluia. Ele diz: não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, amém? Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, nós agora, porque estamos sendo escritos uma nova história, porque Deus começou do zero conosco, porque a tinta que é usada para escrever a nossa história não é uma tinta humana, não é uma tinta do intelecto natural, mas é pelo Espírito de Deus. Ele diz: vocês agora são ministros de uma nova aliança, ministros da reconciliação, ministros da nova aliança. E ele diz aqui por último: ministros do Espírito. Aleluia. Nós somos ministros do Espírito, queridos. Ah, mas Sheila, eu pensei que esse negócio de Espírito Santo, de entender sobre as coisas espirituais, era só para pastor e para quem ministra a palavra. Queridos, nós vamos ver ainda hoje que Deus deu a cada um de nós a habilidade para nos desenvolvermos nas manifestações, nos dons do Espírito Santo. Ele vê você como um ministro do Espírito, um ministro da nova aliança. Aleluia. Você tem, eu gosto de dizer isso, você e eu, nós temos o direito legal de nos movermos no Espírito Santo. Aleluia. Amém. Não é algo só que deve acontecer nos nossos cultos. Glória a Deus porque acontece quando nos ajuntamos. Mas esse mover do Espírito precisa se manifestar lá no seu trabalho. Precisa se manifestar no meio da rua, dentro da padaria, esperando o ônibus, dentro do Uber. Porque o Espírito Santo não está limitado a 4 paredes. Ele habita dentro de você, querido. Você leva o Espírito Santo para onde você vai. E essa luz, aleluia, esse poder que está dentro de você é para tocar todos à sua volta, com quem você entrar em contato. Então diga assim comigo: eu sou um ministro do Espírito. E veja, Paulo disse: ministros bem capazes. Tem uma outra versão da Bíblia que diz ministros competentes, ministros suficientes. Ou seja, não existe nenhuma deficiência espiritual para que você saiba e se mova no Espírito Santo. Aleluia. Amém? Existe, sabe, queridos, todo um arsenal da parte de Deus para nos assistenciar a nos movermos pelo Espírito. Eu quero te dizer, nós estamos entrando em dias em que, sabe, é um tempo profético, é uma estação profética. Aleluia. Joel 2:28 foi profetizado que nos últimos dias ele disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz: vossos filhos e filhas profetizarão. Olha só, o primeiro sinal do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias é que filhos e filhas profetizariam. Você é chamado para profetizar nesse tempo, nessa época. Você é chamado, querido, para determinar coisas pelo Espírito. Você é chamado para se mover com as coisas do Espírito de Deus, porque a Bíblia chama você de um ministro capaz. Aleluia. Ai, mas Sheila, eu não entendo esses negócios de Espírito Santo, de mover. Você nunca vai entender Deus com a sua mente natural, queridos. É pelo Espírito.
A Bíblia diz: o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Aleluia! Ele diz: o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele é loucura, mas o espiritual entende bem tudo. Aleluia. Significa que quando existe um mover em nosso meio, pode ser que a minha cabeça comece a dar giro e nó no meu cérebro, mas pelo Espírito eu entendo o que está acontecendo. Pelo Espírito eu uso a minha fé para saber e entender coisas do Espírito Santo pertencem a mim. Eu sou um ministro do Espírito Santo. Eu me movo nessas coisas. Eu não tenho medo do desconhecido. Eu não tenho medo de territórios que ainda não percorri no reino do Espírito. Pessoas ficam falando, às vezes me perguntam: mas Shirla, olha só, mas e se eu for assim me movendo, for, sabe, me envolvendo e eu não volto mais? Com essas coisas espirituais, vai que eu vou e não volto. Eu falo: querido, não se preocupe não, a gente faz um velório aqui para você decente, amém? Mas sabe, nós não podemos, amados, sabe, ficarmos inertes ou não avançarmos com as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas são para o nosso tempo, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha só o que diz o versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, queridos, ele instrui aos irmãos para que a respeito de coisas espirituais eles não fossem ignorantes, mal informados, amém? Essa palavra dons aqui, se você tem a Bíblia em papel, você vai ver que a palavra dons está em itálico. É uma palavra que tem um formato um pouquinho diferente, não é? Das outras letras deste versículo aí, amém? Talvez no tablet você não vá perceber essa diferença, por isso que é muito bom ter ainda, né, a Bíblia em papel. E essa palavra que está em itálico aí, os transcritores, quando pegaram do grego originalmente e foram transcrevendo até chegar aqui no português, eles deixaram essa palavra dons em itálico aí para nos indicar que no original do grego não constava essa palavra. Mas dentro daquilo que eles transcreveram, dentro do assunto e do contexto que foi escrito, eles entenderam que Paulo estava falando sobre dons. Então eles acrescentam a palavra dons de um outro formato de letra para nos indicar: esta palavra dons não estava no original quando foi escrito. Então a gente pode ler assim, versículo 1: acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo estava falando a respeito de coisas espirituais, de assuntos espirituais. Amém, queridos? Ele estava falando sobre a operação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na vida dos irmãos. Ele disse: ei, o meu desejo é que você não seja mal informado, que você não seja ignorante a respeito disso. E sabe, queridos, por muito tempo a igreja foi ignorante a respeito dos dons do Espírito. E é por isso que o Rema preza por ter uma matéria inteira que fala sobre esse assunto, para ensinar você o que a Bíblia diz a respeito das manifestações, para mostrar para você, à luz da palavra, que essas manifestações não morreram quando o último apóstolo morreu, mas que está vivo, porque é o próprio Deus operando em nosso meio, é o próprio Espírito Santo operando através do corpo de Cristo aqui na terra. Então ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes.
Eu não quero que vocês sejam mal informados a respeito das coisas do Espírito, dos assuntos do Espírito, dos assuntos espirituais. Porque, querido, deixa eu te dizer uma revelação bombástica. Aperta o cinto aí que você agora decola. Você não é um ser natural. Amém? Você é um ser sobrenatural. O próprio fato de você ter se tornado uma nova criatura, uma espécie que nunca existiu antes, querido, você já entrou em Deus de forma miraculosa. É um milagre um pecador se arrepender e nascer de novo e se tornar justo. Amém? Não existe nada de natural em você. Não existe nada, sabe, de terreno em você, a não ser esse corpo que também vai ser transformado. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres sobrenaturais. É quem você é, querido. E é melhor você começar a se acostumar com essas coisas do Espírito. Aleluia. Amém? Porque esse é o nosso chamado. É para lá que Deus está nos levando, para as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Aí ele diz assim, vamos pular por causa do tempo, vamos para o versículo 4. Ele diz: ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja, o apóstolo Paulo, a partir de agora, ele vai dar uma lista das manifestações, não é? Dos dons do Espírito Santo, mas primordialmente ele fala essa diversidade de dons. Quem opera isso, ele diz, é o Espírito. Essa diversidade de ministérios, quem faz isso é o Senhor, se referindo a Jesus. E ele diz, e essa diversidade de operações, quem faz isso, quem realiza isso é Deus. Então o que nós vemos nas operações ou nas manifestações do Espírito Santo na vida de alguém, ou quando a igreja está recebendo uma palavra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, algum tipo de profecia, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em operação. Você já pensou, já parou para pensar que quando você está sendo usado pelo Espírito Santo, a Trindade, as três pessoas da Trindade estão, sabe, em conformidade e estão em operação, em unidade para com aquilo que está acontecendo? Meu Deus do céu, isso é profundo demais. Quando você chama alguém para dar uma palavra para ele, entenda, é Deus que está ali, é o Espírito Santo que está ali, amém? É o próprio Jesus, o Kurios, o Senhor, que está ali presente, ministrando aquela pessoa, amém? E você tem a honra e o privilégio de fazer parte disso, porque a Trindade só se manifesta através do corpo de Cristo, que é você. Amém? Olha o que ele continua dizendo, deixa eu só ler para você. O Espírito Santo opera os dons, Jesus ele opera e estabelece os ministérios, e é Deus quem realiza as operações. Ele diz, mas, versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo, a cada um. Amém? O que é a cada um, querido? O que é a cada um? Se a gente tivesse tempo para dizer aqui sobre cada pessoa que está aqui, significa o quê? Cada um. Cada um. Essas operações foram dadas a cada um. Não é só para alguns seletos. Não é só para alguns mais espirituais, não é só para a liderança, os ministros em treinamento, os pregadores da palavra, aqueles que pregam de púlpito. Ele disse, é para cada um. Amém? Olha o que ele continua dizendo. Aleluia. A manifestação do Espírito é dada a cada um
um para o que for útil, para o que é proveitoso. Uma coisa importante para saber sobre as manifestações, queridos, é que uma pessoa fluindo no dom do Espírito Santo, ela nunca vai machucar alguém. Se é de Deus, aquele dom vai ser para proveito. Se é de Deus, se aquela pessoa está se movendo pelo Espírito, de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, querido, vai trazer, sabe, consolo, exortação, admoestação, amém? Mas não vai ser usado para destruir vidas. Não é usado, sabe, para mostrar que você é mais espiritual do que outras pessoas. Esses dons em operação é para o proveito do corpo, amém? Ele diz... Aleluia. Versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Paulo agora ele vai listar os 9 dons do Espírito Santo, as 9 manifestações do Espírito Santo, que você, quando estiver fazendo rema, você vai aprender, né? Cada um desses dons, especificamente, o seu professor ou a sua professora vai levar tempo com você para mostrar cada um dessas manifestações à luz da palavra de Deus, quando estava em operação, o que aconteceu quando estava em operação, quem estava operando, todas essas coisas você vai ver à luz da palavra na aula Manifestações do Espírito no Rema, amém? Ele diz... A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele diz, é o mesmo Espírito, e é Ele que dá particularmente, Ele distribui particularmente a cada um, como Ele quer. Significa que eu não determino que eu vou ser usada no dom tal. A minha busca é para ser usada por Deus. A forma como Ele vai manifestar, qual é o dom que Ele vai manifestar na minha vida, já não tenho eu controle. Vai ser como o Espírito Santo quer. Amém, queridos? Mas veja, ele disse, é particularmente dado a cada um. Amém? Particularmente dada a cada um. Então, todos aqui temos a capacidade e a habilidade de nos movermos nas coisas do Espírito, de entendermos os assuntos espirituais, amém? E eu não determino qual é o dom que eu vou operar, mas a minha busca é, Senhor, eu quero estar disponível para ser usada. Se vai ser palavra de conhecimento, se vai ser palavra de sabedoria, que fala a respeito do futuro, conhecimento, que fala do que a pessoa está passando naquele momento, ou de algo que ela já passou no passado, se é discernimento de espírito, se é profecia, se é interpretação, já não é mais comigo. Eu só preciso me vir, né, e estar aqui, tanto na igreja e nos lugares onde eu circulo, aberta, disponível. Quando você estiver no centro da cidade, querido, ore em outras línguas. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Qual é a pessoa que o Senhor quer alcançar? O que eu posso falar para essa pessoa? Por que essa pessoa apareceu aqui na minha frente? Entende? Você é um ministro do Espírito. Você não é uma pessoa que está ali só para fazer, eu só vim pagar uma conta no banco, eu só vim resolver aqui uma pendência nessa repartição pública. Não, você é embaixador de Cristo Jesus. Você está lá para representar a vida de Deus, a luz de Deus, amém? E Ele, quanto mais você desenvolve esse conhecimento da koinonia, da intimidade, do companheirismo, da responsabilidade, da comunhão com o Espírito Santo, mais pessoas ao seu redor serão abençoadas e alcançadas, amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Oh, aleluia.
Deus é bom. Sabe, queridos, o irmão Reagan costumava dizer que a oração em outras línguas é a porta para o sobrenatural. Amém? É através desse dom maravilhoso, que é o único que você controla. Dos 9 dons do Espírito, palavra, esse falar em outras línguas, que é o falar para edificação própria, porque existem 2 tipos de falar em outras línguas. Existe o falar em outras línguas para o ministério público. O que isso significa? É que quando eu estou falando em público em outras línguas, tem que haver um intérprete. Amém? Mas existe aquela oração, aquele falar em outras línguas, que é da minha devoção, que é da minha comunicação direta com o Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E é por isso que a palavra diz, se não tiver intérprete na igreja, fique calado. Porque ele fala da oração ou do falar em línguas de 2 formas. Falar em línguas para a sua própria edificação e falar em línguas para ministério público. Quando eu falo em línguas para ministério público, tem que haver um intérprete. Não adiantaria nada se eu chegasse aqui e falasse 50 minutos em línguas. Ninguém seria edificado. Amém? Aleluia. Mas eu posso falar em outras línguas a hora que eu quero, o momento que eu quero, na minha língua particular de oração com Deus. E é isso que nós vamos praticar agora. Amém? Comece a fluir em outras línguas. Comece a fluir nesse dom maravilhoso que foi dado a você. É o único dom que você tem controle. Que você fala quando quer. Você para de falar também quando quer. Você tem domínio sobre quando parar e quando começar. Aleluia. Oh, bravandele bracha. Manderi frushite lebraça carabaça. Aleluia. Ore em outras línguas. Desenvolva essa consciência de que você é ministro do Espírito Santo. Que você tem direito às coisas do Espírito. Direito legal das coisas do Espírito de Deus. Você tem direito legal de se mover nas coisas espirituais. Obrigado, Senhor. Manderi frushi telebraca sandolo bruxa. Mendoru frushi que telebroso coracashi telebrosa. Oh, nós pressionamos para as coisas do Espírito. Largamos a nossa alma, largamos a nossa carne de lado e nós avançamos para as coisas espirituais, para o entendimento de coisas profundas, para o entendimento daquilo que o Senhor quer demonstrar e fazer sobre a nossa vida, Pai. Nós oramos para que olhos do entendimento sejam abertos, para que revelação das coisas espirituais aconteça na nossa vida e no nosso meio. Frigenulo burishi que te libraca sata. Randorushi que te lebrou socorro vou chacara braça tara. Rikitulo burishi que te librisa para bachuri guiara bassa. Oh, pregina la machi que te lebrou socorro la baraca sata lovroso. Mendoru frushi que te libruche que te lebrou socorro bolsa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Breganda praça, o Espírito Santo nos conduzindo em toda a verdade. Ele nos guiando em toda a verdade. O Espírito Santo nos mostrando aquilo que há de vir. Coisas que nos serão anunciadas pelo teu poder e pelo teu Espírito. Pregnenda de broche que te lebro sora barabas. Arabariei, bronda na manashi que te lebrosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mandiri brushi que te lebrosa. Manduru frushi que te lebrosa que te lebroso. Menduru brushi que te lebrosa barabara shiri de libarabasada la praça. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai.
obrigado, Pai. Eu oro por cada pessoa aqui que precisa tomar decisões. Subiu algo no meu coração. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou está nos assistindo online, mas algumas pessoas estão debaixo de uma certa pressão, porque você precisa tomar decisão a respeito da sua vida. Decisão que vai mudar muita coisa com a sua família, mudar muita coisa com o seu trabalho, mudar muita coisa com relação à sua vida como um todo. Existe alguém aqui no nosso meio que você está para tomar uma decisão, você precisa tomar essa decisão. Existe alguém? Levante a mão para mim. Amém? Vem à frente, deixa eu orar por você. Talvez se alguém que está nos acompanhando em casa, talvez seja essa a sua condição. Eu creio que a unção de Deus, ela ultrapassa câmeras, transmissões e até dias. Talvez nem seja num dia de quinta que você esteja assistindo essa transmissão, mas a graça e a unção de Deus vai te alcançar, aleluia. E clareza no plano e no propósito vai acontecer para a tua vida, amém. Oh, aleluia. Estende a mão para cá, queridos. Vamos unir a nossa fé com a dos nossos irmãos. Nós declaramos em nome de Jesus que não haverá confusão, mas haverá clareza do plano e da vontade de Deus. Qual passo tomar, o que fazer, o que não fazer. Pai, nós declaramos: os seus filhos, os nossos irmãos, não serão confundidos, eles não serão enganados. Eles ouvem a voz do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós declaramos, Senhor, graça nessa caminhada. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, clareza na tua vontade, clareza do teu plano. Em nome de Jesus, a tua graça conduzindo os teus filhos para um lugar de paz. Não paz natural, não paz terrena, mas paz pelo Espírito. Paz pelo Espírito. Eles saberão por dentro qual direção tomar, o que fazer. A tua palavra diz que eles ouvirão uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Nós declaramos os nossos irmãos firmados na tua palavra, firmados na tua verdade. Em nome de Jesus, nós oramos assim e cremos assim. Aleluia. Você pode dizer um amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, querido, as coisas do Espírito Santo são tão simples. Amém? Aleluia. O irmão Mark Hankins, você pode só diminuir um pouquinho o volume. O irmão Mark Hankins, ele diz assim algo que é bem interessante, até engraçado. Ele diz: as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo são muito simples. É necessário um teólogo para complicar as coisas. Amém? O homem natural, com entendimento humano, quer, dar voltas, quer, trazer complicação para aquilo que Deus já determinou que seja simples. Eu não sabia que eu ia chamar pessoas que estão para tomar decisões que são importantes para a vida delas. Eu não pensei nisso hoje, amém? Eu nem sabia que poderia ter alguém aqui quando eu fiz esse apelo. Mas enquanto orávamos em língua, veio essa inclinação. Você entende? Não é difícil seguir as inclinações do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus não vai forçar você a fazer algo, mas vai surgir um desejo, uma inclinação, um testemunho interior de que você deve falar isso, ou que você deve falar aquilo. Se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o mais interessado em que você se mova nas coisas espirituais. Amém? E quando você dá um passo em obediência àquilo que você ouviu, como foi e aconteceu aqui, o diabo vai dizer: você vai fazer o apelo e ninguém vai vir na frente, vai ficar envergonhada. Mas quando você dá um passo em fé para aquilo que você ouviu, para a inclinação dentro do seu coração, Deus honra o seu passo. Amém? E ele é o primeiro a fazer com que pessoas venham e recebam
da instrução que foi dada. Aleluia, amém? Então diga comigo, se mover no Espírito. Foi um bom ensaio, vamos falar com mais consciência agora. Diga assim, se mover no Espírito é fácil, não é difícil. Amém, aleluia, aleluia. Quem aqui recebeu um relatório médico? Alguém recebeu um relatório médico a respeito da sua saúde? Levante a mão aqui para mim, deixa eu ver, vem à frente, vem à frente. Outra coisa, não pensei a respeito de relatório médico. Mas o que eu fiz hoje durante o dia? Orei ao Senhor. Senhor, eu sou o teu vaso. Me usa da forma como o Senhor quer. Eu não estou determinando aqui, queridos, qual é o dom que eu estou operando. Você entende? Eu não estou determinando o que é que eu vou fazer. Eu só estou seguindo uma inclinação. Amém? Essa aula de manifestações do Espírito é uma aula de ensino e de prática. Amém? Obrigada, querida. Para você entender que não é difícil, não é nada complicado. Você dá um passo e Deus dá outro para você. Amém? Ele te mostra algo e você, quando você dá um passo em fé, Deus confirma aquilo. Amém? É pela fé, queridos. Diga, é pela fé. Aleluia, é pela fé, amém. E é pela fé que esse relatório médico não tem poder nenhum de operar, de fazer, amém, no seu corpo. Mas nós declaramos vida e saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Nós recusamos todo relatório maligno e nós abraçamos o relatório de Deus, em que diz que você já é curada. Curada do alto da cabeça à planta dos pés. Cura do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aí você pergunta, mas Sheila, e agora? E agora eu fiz o que Deus mandou. A responsabilidade é dele. Amém. Eu uno a minha fé para que as coisas aconteçam. Amém. Mas quem faz a obra, quem opera o milagre é o Senhor. Você pode levantar a sua mão. Pai, obrigado por esse tempo. Eu oro por alunos em potencial que estão aqui nessa noite. Pessoas que ainda estão se decidindo por fazer o rema. Eu declaro a convicção do teu Espírito penetrando a alma, o coração, a mente deles. E eu declaro que todo empecilho, em nome de Jesus, saia. Que todo tipo de barreira e impedimento para que eles façam a matrícula saia. E eu declaro em nome de Jesus, os teus filhos, Pai, entrando para essa escola. Nós chamamos aluno para esta turma. Alunos para esta turma. Que venham do norte, do sul, do leste, do oeste. Nós declaramos, Pai, matrículas em abundância nesta escola. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quem aqui quer fazer o primeiro ano? Você está considerando ser aluno do primeiro ano? Levanta a mão para mim, deixa eu ver você. Amém. Glória a Deus. Eu declaro suprimento chegando. Amém. Agenda, sabe, do trabalho se liberando, horário se liberando, favorecimento divino da parte de Deus para a tua vida, para acomodar os seus dias de aula aqui. E você não vai faltar nenhum dia. Você vai ser um dos melhores alunos que essa escola já teve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo seu tempo, Ana Fábia. Obrigado pela honra, viu, pastor? Deus abençoe.